saúde, que assistência social, que educação e que sociedade, que aí, como a Angélica muito bem diz, é representada por cada um de nós aqui, estejamos juntos e com um olhar cuidadoso e amoroso, de fato, para todas essas crianças e adolescentes, né? E também para suas famílias. Quando lá em 2021, né, nós criamos o Irmão do Acolher, que é o aconchego, né? Ele nasceu de algo que nós víamos todos os dias dentro das casas de acolhimento, que era a dificuldade das famílias de origem. Porque nós temos na legislação, eu vou acabar daqui a pouquinho, nós temos na legislação, né, previsto que, uma vez institucionalizado, seja em família acolhedora ou em casa de acolhimento, que o Estado deve prover a essa família a mesma oportunidade de mudar a sua rota que eu oferto para a criança e para o adolescente. Então, eu tenho que dar condições para que essa família tenha a condição de sair daquela vulnerabilidade e se tornar uma família protetora da sua criança e do seu adolescente. E o que a gente vê na maioria das vezes? Há o acolhimento e há o abandono da família. Muda o lugar do abandono. E aí, se você não tem o acompanhamento dessa família, a possibilidade dela ter escolha de fazer diferente, como é que eu vou garantir para ele voltar? E aí ele fica mais tempo na casa de acolhimento, daí um tempo essa família ela se acha, porque ela acha assim que ela é impossibilitada de ter a criança dela de volta. É como se ela fosse irrecuperável. E assim como eles carregam em alguns momentos a ideia de que eles não são capazes, as suas famílias também carregam essa ideia. E aí o aconchego ele nasce para a gente começar, né, a aproximar dessas famílias e começar a fazer a diferença também lá na ponta, na outra ponta, no outro lugar, que é o lugar de fala dessa família, né, para a gente tentar, de alguma forma, mudar um pouco esse cenário. E o aconchego ele é muito importante porque ele também dá vida para aquilo que nasce dentro do acolher. Então, quando um adolescente, uma criança, ele conta a sua história, ele constrói o seu genograma com seus avós, com a sua mãe, com seus pais, com seu pai, com os irmãos, primos, e a gente fica ouvindo aquela história. Quando eu chego lá na casa, eu consigo enxergar essa história. E aí eu consigo, inclusive, compreender por que determinados comportamentos estão acontecendo dentro do ambiente do acolhimento, por que ele tem determinadas reações, que tipo de discurso é esse que ele está apresentando, o que ele está querendo me dizer. E, da mesma forma, eu consigo compreender o cenário dessa família, né? Então, o aconchego e o acolher, eles são conectados, são interdependentes, né? Um cria ideias e cria informações para o outro, né? E tem sido muito satisfatório trabalhar também nessa outra ponta, que é a ponta do aconchego. A gente tem tido resultados muito importantes de acompanhamento dessas famílias, de quando acontece a reintegração familiar, de ver como que isso está acontecendo, né? Se de fato eles conseguem manter esse acompanhamento. E o aconchego e o acolher, né, eles são uma equipe só. É um cuidado que a gente tem. Nós não fazemos uma seleção extra para o aconchego, porque eu compreendo que, para estar no aconchego, eu preciso viver o acolher. Eu só tenho permissão para entrar nessa casa se primeiro eu passar pelo acolher. Então, a gente faz a seleção dentro do próprio acolher para conseguir realmente movimentar o aconchego, né? Então, mais uma vez, né, agradecer a essa equipe que, de fato, né, ela acredita, ela compra e ela realiza, né, compra no sentido de realmente entrar de corpo e alma nas ideias e nas vontades, nos desejos, né, que eu apresento para elas,
para a equipe enquanto coordenadora e, de fato, de realizar isso. Né? O acolher, o aconchego hoje, ele tem essa grande família, eles existem por causa dos alunos que, de fato, me ajudam nesse processo e das casas de acolhimento, né, que abrem as portas para que a gente possa entrar dentro dos seus cotidianos, realmente. Então, só tenho a agradecer. Alguma pergunta? Então, gente, muito obrigada, viu? Que o pessoal ali do tempo já está... Viver o Acolher é uma experiência extremamente gratificante. Gostaria de agradecer aos extensionistas que aceitaram vir participar dessa roda de conversa com a gente e convidar vocês a tirar uma fotinha. Muito obrigada, gente. Para finalizar o nosso primeiro dia de seminário, nós vamos ter uma conferência sobre saúde mental e a medicalização de crianças e adolescentes. E, para falar sobre esse tema, eu convido... Só um minutinho. Rafael Silva Prazeres, graduado em Psicologia pela PUC Minas. Ele possui formação em Psicanálise pelo NEC e Freuden, onde é supervisor clínico e diretor. Também realizou atualização clínico-científica em psicanálise clínica, com foco em desenvolvimento infantil, em Paris. É apaixonado pelo cuidar e dedica sua vida e pesquisas a compreender a subjetividade humana em todas as suas nuances. Você sabe, onde você quiser. Uma água. E aí, gente? Não me deixaram perguntar por causa do tempo. Esses meninos acabaram comigo. Fiquei todo emocionado. Muito bonito escutar vocês falarem, viu? Eu queria começar, eu fiz uma colinha também. Eu estou, assim, muito encantado com o encontro de vocês. Fiquei muito feliz com o convite que a Elaine me fez. Estou me identificando com cada um desses meninos aqui, assim, igualzinho a mim, na minha época de faculdade, mas com mais cabelo, né? Com certeza. Mas estou, de fato, muito encantado. Esse menino que estava aqui acabou com a minha raça, esse negócio de aprender a amar, desmontou completamente minha fala, ia chegar aqui com outra pose, perdi completamente a compostura. 30 minutos só? Já me roubaram 20? Espera aí, então deixa eu... Oi? Posso ficar tranquilo? Pessoal, então é o seguinte, está todo mundo falando de acolhimento, né? Está todo mundo falando de coisas fofas, bonitinhas, muito legais. E a Elaine me convidou para falar de uma bomba. Elaine me convidou para falar de medicalização infantil, que é um problema crônico, grave. Tá? Quando a gente usa esse termo, a gente está usando já com uma conotação de uma ideia de algo que evoluiu para uma questão crônica, de um excesso, de algo que eu vou trazer uma perspectiva clínica e crítica. Alguém falou assim, abra o coração. Então, abram o coraçãozinho de vocês, não fiquem bravos comigo, tá? E eu queria justamente começar contando um pouco de mim, minha postura ética no meu trabalho, onde é que eu estou, tá? Para a gente se situando. Vou acompanhando aqui minha colinha. Então, vejam bem. Meu nome é Rafael, eu tenho um consultório muito ativo em psicanálise, sempre foi, em psicologia clínica, e que tem um percurso com a infância e a adolescência muito particular. Primeiro porque a minha especialização, que tem esse nome complexo, né, foi exatamente no Baby Labs, que na época era o maior laboratório de pesquisa com bebês do mundo. Então, eu passei um tempo na França estudando,
conhecendo exatamente o que estava se fazendo na época, que era o protocolo, que hoje é o Protocolo Internacional de Detecção Multidisciplinar de Autismo. Aquele protocolo que a gente passa, que pontua, sabe? Então, eu tive essa proximidade muito grande com a infância, numa época que ninguém falava de bebês, ou pouca gente falava de bebês, tinha muito pouca coisa traduzida, inclusive. E logo que eu volto para BH, me formo e tal, meu consultório abre em frente a um grande cursinho, que é o Bernoulli BH, e por isso os adolescentes atravessavam muito a rua para o meu consultório. Até hoje, meu consultório é muito marcado pela chegada desses pacientes como adolescentes e como crianças. Tá? Vocês vão entender que a minha posição com relação a eles é muito diferente do comum. Tá? Então, eu queria contar isso, queria contar que, além disso, eu trabalho com neuroeconomia numa outra empresa e sou gestor de sinistralidades de uma multinacional que não está ligado diretamente com a infância, apesar de isso aparecer de vez em quando, porque a gente lida com todo tipo de desastre, e, eventualmente, pais falecem, a gente lida com situação de vulnerabilidade social, como ela trouxe. Mas o meu contato com a infância está muito mais próximo ao raciocínio clínico, à questão clínica. Né? Então, vejam bem, eu queria fazer algumas ressalvas antes da gente partir para a crítica. A primeira é que essa minha intervenção, essa minha fala, de forma alguma se propõe a minimizar o quão importante o acesso à medicação para aqueles que, de fato, precisam. É importante. Tá? Entendam isso. Muito menos dizer que esse ou aquele quadro clínico não existe, ou é uma invenção do capitalismo, ou a indústria farmacêutica inventou isso. Não. Essa não é, inclusive, a minha ética enquanto profissional, porque eu não sei do sofrimento do outro. Né? É o outro que vai me dizer. Então, quem sou eu para dizer que isso não existe? Né? Mas dizer assim, olha, eu assumo uma posição ética diante do cuidado com o outro muito diferente. E eu acho que eu começo contando isso, assim. Enquanto psicólogo, enquanto profissional da saúde, que já trabalhei em hospital, e eu adorei essa ideia que os meninos trouxeram, assim, de que quando você está diante de uma criança, ele não te pergunta quem é você, se você estudou enfermagem, psicologia, psicanálise, onde você estudou, que dia que você formou, ele não está nem aí para isso, né? Ele vai olhar para você e falar, tio, você pode olhar meu dodói? E a ideia da psicologia é muito parecida. Né? Vem cá, eu vou ancorar em você. E eu começo dizendo que existe uma noção que muitas vezes é perdida, de que esse vínculo, como vocês trouxeram várias vezes, é fundamental. E eu retomo uma coisa que o próprio Freud traz nas orientações gerais do tratamento, que é banque esse vínculo, porque alguém vai bancar. E aí, quando a gente faz... Eu participei da produção de um artigo no UFMG que dizia dos movimentos de vinculação das crianças e dos adolescentes no tráfico, por exemplo. De que eles encontram com essas pessoas que falam assim, aqui, eu vou te pegar aqui, cara, e você vai comigo. Né? E você é gente como a gente, nós vamos e vamos. Se esse cara consegue fazer isso na rua, por que a gente não consegue fazer isso dentro do consultório, dentro do hospital, dentro da clínica, dentro da assistência social? Porque é isso que essa criança está pedindo. Aqui, você está comigo? Né? Depois ele pergunta o meu nome. Né? Você está comigo ou você está ligado a outra pessoa? Então, essa minha ética, ela parte de um princípio de que eu estou vinculado à criança ou adolescente. É um pacto que eu faço desde o início. Os pais estranham muito, porque eu não faço sessão de devolutiva, que é aquela coisa de ficar denunciando a criança para os pais. Nunca fiz, não acho interessante. Apesar de recebê-los para tratar de coisas que são importantíssimas, meu pacto é sempre com o adolescente e com a criança, sempre será. E depois que esse primeiro momento de estranhamento passa, é por isso que eles ficam. Então, de maneira geral, os adultos que estão comigo há anos no consultório são adolescentes que chegaram, né? E os bebês, que agora são as crianças, e as crianças, que agora são os adolescentes. E assim por diante.
Então, a gente parte de uma ideia para começar esse papo, e vai me dando o toque do tempo aí, que eu empolgo, hein? Que é justamente entendendo esse negócio. A vida é punk, gente. Para todo mundo. Não está fácil para ninguém. E não está fácil para criança. E nem para adolescente. Aliás, nunca foi. Tá? E a gente se medica de diversas formas. Nem sempre com a pílula. Cada um de nós, quando olha para dentro, a gente entende que a gente tem formas de remediar o sofrimento. Que a gente tem formas de lidar com o próprio sofrimento, que a gente tem medidas próprias, que a gente tem ali um vínculo, um jeito de fazer. E eu começo esse papo assim, entendendo isso. A gente medica. E sempre medicou. Agora, a pílula é uma versão mais contemporânea disso. Mas isso sempre existiu. E sempre vai existir. A gente tem que ter muito cuidado com essa ideia, para não entrar nessa conversa com um estigma muito grande, e também não naturalizar demais, né? E aí a gente tem uma virada da saúde, mais ou menos no século XX, que coloca uma questão para o mundo, que é basicamente dizer assim, olha, a nossa noção de saúde, ela não é mais a saúde biológica. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando de saúde há horas, de uma forma elegantérrima, linda, poética. Ninguém falou de baço, fígado. Vocês perceberam? Há uma espécie de superação de uma visão puramente biologista e que traz para a mesa, principalmente, um papo que inclui a saúde mental. Num espectro amplo, numa ideia de que o cuidado, o aconchego, o acolhimento, o afeto, tudo isso vem para a mesa e diz assim, se isso não está legal, o corpo não para em pé. Então, a nossa noção de saúde, no século XX, ela se transforma completamente e ela chega no século XXI com uma renovada muito boa, mas que acaba se misturando com uma ideia do capital de produção. Isso vai se esticando, se esticando, se esticando, e muitas vezes esse discurso se mistura com a própria ideia de que a gente não pode adoecer. E esse negócio é muito perigoso. Porque quando eu entendo o adoecimento, principalmente o adoecimento mental, como aquilo que me tirou de um lugar, que me produziu um mal-estar, que me produziu um sofrimento, que me leva a movimentar algo e buscar ajuda, claro que na criança a gente está dizendo que esse movimento, muitas vezes, a gente tem que fazer por ela. Eu não posso anestesiar a vida. E eu não posso medicar o viver. Porque eu estou perdendo um negócio, matéria-prima para a gente que é profissional da saúde. Quando esse menino chega, esse negócio me marcou, que ele falou aqui, né? Tio, olha o meu dodói. Esse negócio é muito bonito. E eu preciso dizer, bom, vou olhar, mas me conta, o que aconteceu com você? Você caiu? Alguém te bateu? De onde que você vem? Né? Quem você é? Qual que é seu nome? Então, a gente precisa ir pensando essa história, já entendendo que ao passo que a gente está fazendo um movimento aqui, hoje, de desaceleração, vocês perceberam? O tempo todo a gente está incluindo um tempo. Vamos escutar, vamos dar afeto, vamos entender o que é a família. A clínica do século XXI, num contexto geral e de produção e de capital, está fazendo um movimento inverso. Aqui, você vai trabalhar amanhã, você tem que estar bom, você tem que dormir, você tem que acordar, você tem que estar bem. E impõe isso sobre a criança também. Né? Então, essa questão crônica, ela começa a fazer uma sobreposição sobre os saberes e começa a fazer assim, vamos medicar o social, o sujeito, vamos medicar a subjetividade agora também, o que é estranho, também vamos medicar, para ninguém ficar fora da norma, o anormal, e por excelência, para o nosso papo aqui, uma coisa gravíssima, você começa a medicar a própria infância, e por extensão, a adolescência. Né? Eu trago alguns dados, que eu vou tentar discorrer muito brevemente, para não estender no tempo, mas alguns dados assustadores de Minas Gerais. Tá?
Eu tenho as referências das pesquisas, trago para vocês depois. Mas vejam bem, o estudo realizado nas escolas públicas de Minas Gerais identificam que 47% das crianças foram diagnosticadas com TDAH. E 96% delas amplamente medicadas, com efeitos colaterais relatados, e 54% delas relatam mal-estar da medicação. Numa outra pesquisa, 10% das crianças da educação infantil medicadas, 25% delas queixam de mal-estar da medicação e uma piora do quadro. Numa outra pesquisa, a gente tem uma noção de que, e essa da OMS, que a gente tem um aumento de 775% só entre 2003 e 2012. 2012, o negócio não diminuiu, tá? É grave o negócio. E aí a gente tem outra pesquisa de São Paulo que mostra que isso eu acho muito grave. 70% dos professores encaminham crianças com comportamentos considerados agitados para uma avaliação médica. Tudo bem até aí, né? Aí vem, antes de qualquer intervenção pedagógica ou psicológica. Dessas crianças, 60% delas têm diagnóstico formal, mas 30% são medicadas sem diagnóstico. O negócio vai ficando muito grave. E aí eu queria que vocês pensassem comigo, vocês acham, e aliás, eu nunca conheci um profissional sério que sustenta a tese de que o adoecimento mental aumentou em 775% das vezes. Né? Se a gente volta não dá nem 100 anos atrás, vocês acham que as pessoas eram 700 vezes mais saudáveis do que hoje? Eu não acho, tá? Acho que eram um pouco, talvez, mas não 700 vezes, tá? Não acho que as crianças, pensando nessa pesquisa que é especificamente sobre TDAH, eu não acho que as crianças adoravam e participavam das atividades 700 vezes mais do que hoje. E aí a gente pensa algumas vozes que movem o discurso da medicalização. Tá? A primeira delas é o poder médico, e não é uma crítica à medicina. Tá? No meu trabalho clínico, eu tenho 3 psiquiatras que trabalham comigo, que são amigos, são pessoas maravilhosas, que me salvam. Mas a ideia do poder médico enquanto um juiz da sanidade, que faz um negócio assim, o pessoal aqui é da enfermagem, deixa eles para lá. Achando que a coisa chega direto para eles, né? Não chega. Aliás, a enfermagem, pessoal, para quem já trabalha em hospital, sabe o que é faltar um enfermeiro no hospital. O hospital quase para, né? Dia que falta um médico, você não fica nem sabendo, né? Então, não é para diminuir isso, mas o poder médico não diz de um juiz que vai bater o martelo no que é sanidade, do que não é. Essa visão é ampla. A gente tem que trazer as outras ciências para a mesa. A indústria farmacêutica, claro, os sistemas de saúde e seguradoras, porque para a seguradora, quanto mais rápido resolver, menos custo. Então, eles fazem o contrário do que a gente está fazendo hoje. Não, ouvi que nada, conserta esse negócio logo. Está caro, né? Porque tudo é número, tudo é lucro, né? Uma espécie de instrumentalização da prática assistencial, porque a gente recebe esse tipo de caso em que os pais estão forçando um diagnóstico para conseguir um benefício, para conseguir um adiantamento ou atraso na escola, uma assistência na escola, uma bolsa. Então, existe uma força social de pressão sobre isso. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E existe a formação de grupos de pressão, que às vezes vem para bem, como, por exemplo, o estresse pós-traumático não existia enquanto classificação nosológica até a Guerra do Vietnã. É só quando esse grupo volta e fala assim, bom, temos que inventar um nome para esse troço. E aí surge esse nome que é tão comum hoje. Mas volta e meia existem grupos que demandam uma intervenção, né, sobre o que a gente chama de doença ou não, né? E talvez os grandes protagonistas dessa história, a escola e a família,
que são, assim, os nossos melhores amigos ou ponto de principal dificuldade nessa batalha, né? Por que eu trouxe isso tudo? Porque a gente tem uma ideia de que o diagnóstico ele foi inventado numa sala branca, cheio de gente inteligente que não olha para o mundo lá fora, higiênico, 15 minutos, meu pai amado. E na verdade, o surgimento dos diagnósticos, eles vêm todos marcados pela cultura, pelo tempo, pela época, pelo discurso social. Não é à toa que isso muda o tempo todo. Eu vou contar uma curiosidade para vocês, que eu adoro contar, para ver as caras de... Vocês sabiam que no DSM a homoafetividade estava demarcada como uma patologia mental até mais ou menos 1970? Vocês têm noção do que isso foi ontem e hoje já mudou? Então, assim, a gente tem uma ideia de um saber que está lá no Olimpo, né? Não, não é assim. As coisas mudam, as coisas são revisadas, as coisas são trocadas de lugar. E elas só são trocadas de lugar quando a gente questiona o porquê que está colocado ali. Tal qual foi esse diagnóstico, que era amplamente estigmatizado como uma doença mental. E hoje, você não pode falar isso mais, né? Que bom. A gente traz, para pensar a ideia de infância, eu queria recuperar um pouco assim, essa perspectiva histórica da infância. Vou tentar resumir. Mas a gente tem um caminho histórico que mais ou menos é o seguinte. A infância, primeiro, ela não existia, né? Era só um ser humano pequeno. Se a gente vai para a Idade Média, se a gente vai muito longe. Depois a gente começa a ter uma demarcação de infância, mas que entende a infância como um pequeno adulto, que responsabiliza e que entrega para essa criança um fazer. A infância surge daí. E a gente tem todo um percurso histórico, onde a outra ponta dessa história, não tão cronicamente, mas mais no sentido qualitativo, a gente chega numa infância completamente invalidada. Ou seja, de um lado, você tem uma infância que é caracterizada como um adulto pequeno, e do outro, de uma infância que é lida completamente pela ótica da inocência, que não sabe o que é de si, que não pode falar do que é completamente submetida aos adultos. E esse negócio é o próprio inferno na Terra para as crianças, porque elas não sabem, né? Elas fazem o tempo todo assim, olha, o que você quer de mim? Né? Você quer que eu seja um pequeno adulto e eu sei de tudo de mim, mas agora eu não sei. Né? Assim, chegou uma pessoa que demarcou que eu tenho isso, e como é que é essa história? Eu não posso falar disso. Né? Então, a gente tem esse espectro que é complicado e que a gente pensar. O infância ele também precisa ser lembrado enquanto não verbal. Eu gostei muito, já não me relembro quem mencionou, mas da ideia de que tudo é linguagem. A criança fala, a psicomotricidade tem que ser lida, o ato, o que ela faz. Eu trouxe alguns casos clínicos, se der tempo a gente conta. Né? Então, pessoal, é nesse contexto que eu proponho o seguinte pensamento, a seguinte crítica. O normal e o patológico, eles mudam o tempo todo. Eles dependem de um contexto, eles dependem de quem falou. Quando a gente vai vendo as pesquisas, uma das nomeações da infância é que a infância é uma época de vulnerabilidade. E quando a gente está lendo as pesquisas sobre a medicalização, a primeira coisa que aparece é que as populações, como a infância é uma população de vulnerabilidade, mas quando a gente vai somando isso a outros enquadramentos sociais vulneráveis, você vai vendo que as crianças pobres são muito mais medicadas, as crianças negras são muito mais medicadas. Por quê? Vocês juram que tem mais autista pobre do que autista? Você jura que essa é a leitura? Não dá uma ranhura assim? Vocês não param e falam, gente, que coisa estranha, né? Tá esquisito esse negócio. E os números são assustadores. Eu proponho
justamente uma desmistificação da ideia da doença, tentando recuperar um pensador que eu amo, que é o Freud, né? Pô, psicanalista puxando o saco do Freud. Mas eu acho linda essa história que ele faz, rememorando uma época que a gente não tinha o que a gente tem hoje. A gente não tinha exame de imagem, não tinha como fazer esse biologismo, botar a pessoa num negócio de ressonância, né? E é ali, mais ou menos, com os pesquisadores dessa época, que eles criam alguns princípios para a gente pensar, enquanto civilização, o que é doença e o que não é doença. E um princípio que eu acho maravilhoso no Freud é que ele propõe uma noção de universalidade. Como assim universalidade? E como é que ele faz isso, sendo que não tinha como examinar as pessoas? Bom, ele basicamente vai na literatura. Bom, lá o pessoal lá do outro lado do planeta escreveu sobre esse tipo de angústia. Lá na mitologia grega, a angústia também aparecia assim. Né? Quando você pega os povos originários que não tinham acesso à civilização, você também encontrava marcos universais. E você perde isso hoje. A questão do TDAH, por exemplo, o mundo é partido no meio. A visão europeia e a visão americana. E aí você pega artigos como as crianças francesas não têm TDAH. E aí você pega um artigo americano e a coisa. Ou seja, a visão de uma universalidade, ela se perde completamente. Né? E eu entendo, eu não estou dizendo que a gente consegue universalizar. Dizer assim, olha, para todo lado se adoece do mesmo jeito. Mas o exercício dessa tentativa é muito importante. Um princípio de causalidade, como é que isso vai se perdendo? O que é um princípio de causalidade? Eu adoeço, por algum motivo, eu perco a homeostase, algo se revela num sintoma, que pode ser físico, que pode ser mental, que pode ser uma agressividade. E eu entendo que tem uma coisa lá atrás que eu preciso recuperar, que é a causa disso. E os diagnósticos hoje, eles se perdem porque eles ganham uma noção descritiva. Ou seja, se o meu amigo Jones tem isso, bateu, olha só, a constelação está formada, então ele é isso. E isso é muito perigoso. Porque não é só para a psicologia que a noção de causa e efeito é essencial para classificar o normal patológico. Porque, afinal, o fenômeno, por exemplo, da loucura, que eu adoro, meu tema de pesquisa, ele nunca pode ser lido fora do contexto. Uma vez eu atendi uma mãe que perdeu um bebê numa área rural, perto de Divinópolis. E quando eu cheguei, ela já tinha ganhado o diagnóstico de esquizofrenia por todos. Ela estava velando o bebê que morreu há 3 dias. Ninguém conseguia tirar ela de lá. E me chamaram. Não era uma esquizofrenia. Era uma mãe neurotípica que estava vivendo um negócio absurdo. E que, uma vez superado, a crise foi superada. Né? Então, assim, se eu escuto só o fenômeno, se eu escuto só o que está acontecendo ali, no presente, no agora, levanta a plaquinha. Nossa Senhora, 5 minutos. Eu não consigo ver o todo. Eu vou roubar 10 minutos a mais de vocês. Estou sentindo que vocês vão deixar eu roubar pelo menos mais 10 minutos. Gente, tudo isso leva para uma grande polêmica e uma partição no fazer ciência. Existe um lado que defende uma coisa que eu acho muito mais megalomaníaca, que é a ideia, um pouco narcísica, de que a gente agora é muito melhor para diagnosticar. E que esses autistas, esses TDAHs, esses TODs, esses psicóticos, eles estavam aí o tempo todo. A gente só não via. Essa ideia me estranha um pouco, apesar de eu não descartá-la, porque, de fato, a gente evoluiu como ciência. Né? Eu não acho que explica tudo. E existe um outro lado
que vai dizer um pouco disso que a gente está questionando hoje. Será que a gente está mesmo melhorando a nossa capacidade de diagnosticar, ou a gente está patologizando a vida e, essencialmente, patologizando a infância? Eu trouxe uma brincadeira aqui, porque eu fui lá no DSM-5, meu arqui-inimigo, e comecei a ler os critérios diagnósticos do TDAH. E eu falei assim, gente, se eu falar esse negócio aqui, eu acho muito difícil ter alguém que não se enquadra. Então, vamos lá. Lembrando que a gente está no quadro infantil. Frequentemente não presta atenção a detalhes ou comete erros por descuido. Vou contar uma curiosidade para vocês. A minha família usa meu nome como verbo quando eles derrubam alguma coisa. Então, alguém derruba um copo e fala assim, Rafael Key. De tanto que eu faço isso. Dificuldade de manter a atenção em tarefas. Nem sempre, mas ela está aí. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Isso é de família. Né? Opa, escuta aqui. Dificuldade em organizar as tarefas diárias. Evita ou reluta em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental sustentado. Também. Esse é ótimo. Perde objetos necessários para tarefas ou atividades. Eu pus um rastreador na minha chave, um na minha carteira e um no meu celular, do tanto que eu perdia. Facilmente distraído por estímulos externos. Esquecimento em atividades diárias. Vocês têm certeza que eu estou descrevendo uma doença? Tenta lembrar de uma criança, gente. Como é que uma criança não pode viver isso aqui? Eu tenho um menininho de 1 ano e meio, que nesse final de semana eu olhei para o lado, ele pegou um Velotrol, colocou em cima do sofá e decolou. Eu não posso chamar de TDAH. E eu lá no quarto assim, Léo, vocês acham que ele me escutou? Não. Né? E aí a gente tem um problema grave. Não vou me preocupar com os detalhes por causa do tempo. Uma das coisas que mais me impressionou na pesquisa, um pesquisador americano que está fazendo uma crítica social fantástica, que ele chama assim, do pipeline do nascimento até a cadeia. Que ele diz assim, olha, basta o sujeito nascer preto, pobre, carente, ele não vai ter a devida atenção, na escola ele ganha o diagnóstico de TDAH e hiperatividade. Da hiperatividade, a gente tem um critério que é um pouco parecido com a ideia de opor a esse negócio da criança ter que ser submissa. Desse, ele ganhou de TOD, que é o opositor desafiador. Do opositor desafiador, ele já ganha o da bipolaridade infantil, que já abre premissa para o da psicopatia. Da psicopatia, ele vai para a cadeia. Vocês estão entendendo como é que foi rápido esse caminho? E uma vez que ele ganhou essa nomeação, ele não tem escapatória. Marcou. É uma crítica grave, não estou dizendo que acontece sempre, mas eu achei muito interessante essa ideia de que uma nomeação vai levando a outra e vai dando premissa para essas constelações. Né? Vou tentar encaminhar para um certo encerramento, até mesmo porque eu queria muito ouvir vocês um pouco. Toda vez que eu falo disso, sempre tem alguém que briga comigo. Se ninguém brigar comigo hoje, alguém está mentindo. Né? Algumas posturas que têm a ver com o meu trabalho. E como eu decidi estar no mundo da saúde, para lidar um pouco com isso. A primeira é apontar sempre para a esperança. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? É uma postura fundamental diante disso. Essa é a primeira postura. Tá? Além do acolhimento, do afeto. Nossa função é apontar para a esperança. Eu trago uma ideia que eu acho muito bonita para os cuidadores,
que vem de uma observação clínica daquelas pessoas que são excelentes cuidadores. Tentem imaginar excelentes pais ou avós. O que eles fazem? Eu consigo resumir isso em 3 palavras. A primeira é confiabilidade. Porque sem isso não há base para mais nada. Né? O bom cuidador, a primeira coisa que ele entrega é confiabilidade. E quando a gente pega esses manuais estatísticos maravilhosos que cientista adora, por exemplo, nos índices de taxa de suicídio, o que está lá em primeiro lugar, segundo ou terceiro? A traição. Traição, divórcio seguido de traição. Né? Traição seguido de divórcio. Por quê? Porque tem uma quebra da confiabilidade num outro que você se entregou por completo. Então, esse negócio é uma responsabilidade tanto. Né? Isso que a gente está fazendo com as crianças, olha, confia em mim. É importante poder confiar. A segunda coisa, e essa eu acho muito interessante, é a palavra previsibilidade. Os ótimos cuidadores, eles fazem isso muito bem. Aqui, nós vamos almoçar, nós vamos brincar um pouco e depois nós vamos para a casa da vovó. Vocês já viram isso? E aí, dali uns 50 minutos, vai dar a hora de ir embora. A gente entrega previsibilidade. Na pandemia, a gente perdeu isso. Fato muito importante para a medicalização, tá? Porque esse negócio explodiu na pandemia. Como é interessante esse negócio. O que a pandemia tirou da gente? Totalmente a previsibilidade. Vai ter aula amanhã? Não sei. E vai dar para usar máscara? Não vai usar? Não sei. Não sei do amanhã. Então, entregar a previsibilidade é entregar cuidado. Tá? Anunciar o que está vindo. Confiabilidade, previsibilidade, e eu repeti a confiabilidade por algum motivo. Acho que ela é importante mesmo. Confiabilidade, previsibilidade. E agora me fugiu o outro. Vou lembrar. Tá? Mas vamos ficar com esses 2. A gente tem uma coisa que volta e meia acontece na clínica também, especialmente com os colegas psicanalistas, que é uma ideia errada de que, se o sujeito é medicado, agora eu estou falando do oposto, a gente perdeu esse paciente. Isso é um erro grave. Eu me recordo de um adolescente que eu, por um acaso, caí na mão de um psiquiatra que não é dos que trabalham comigo, e foi horrível a experiência. Assim. A mãe foi para a praia, o pai não existia no contexto, ou seja, a referência dele em Belo Horizonte era eu, e ele entrou em surto psicótico. Ele subiu para o 15º andar, vestiu uma capa de super-homem e viu um anjo, estava chamando o anjo Rafael. Era eu. Né? E esse psiquiatra medicando para ansiedade, em pleno surto psicótico. Né? Ou seja, eu tinha uma medicação que ia no sentido contrário, que eu precisava, eu poderia entrar em guerra com esse psiquiatra. Isso não interessa muito para mim nesse momento. Eu preciso acolher essa pessoa, eu consegui que ele fosse trazido para mim, eu consegui ir até ele, e eu preciso que vocês entendam isso. A medicação, ela nunca vai silenciar o que é do sujeito. Ela nunca é um impeditivo para a gente trabalhar. Nem quando ela é boa, e ela está sendo usada, de fato, de maneira apropriada. É lindo, né, gente? Quando a gente consegue somar as forças multidisciplinares. Mas nem quando ela está errada. Porque tem isso. Tem muito colega psicanalista que fala, medicou. Agora não vai falar mais. Para com isso. Não silencie o sujeito. Tá? Aliás, nada vai obliterar o que é do sujeito. Né? Eu trago algo que é um pouco paradoxal, mas eu acho que vocês vão entender. O Freud propõe uma coisa que eu acho muito interessante para os momentos de chegada. Eu sei que eu falei multidisciplinaridade várias vezes, e eu adoro esse trabalho multidisciplinar, mas a chegada ela é muito importante para a gente indicar que a gente dá conta daquela pessoa.
porque é isso que ela está perguntando. Portanto, eu queria indicar isso para vocês. A gente tem muita pressa de encaminhar, especialmente para a psiquiatria. Uma vez eu recebi no serviço de emergência uma moça que tentou de suicídio 23 vezes. Meus colegas ficaram desesperados. Eu falei, gente, calma, ela acabou de chegar. A única coisa que ela precisa saber é que eu estou aqui. Porque pensa o que é escutar de cara que eu não dou conta dela. A primeira coisa que eu estou fazendo, eu não dou conta e eu preciso que você seja medicado. Bom, pode acontecer caso eu não dê conta mesmo, né? Isso não é pecado também. Mas eu gosto dessa ideia do Freud, que a sua primeira postura tem que ser, estamos juntos, nós vamos cuidar disso aí. Amanhã você volta, nós vamos pensar, tá? Nós vamos ter que ligar para a Elaine, nós vamos ter que chamar não sei quem, mas hoje é isso, estou com você. Né? Isso é fantástico. Eu acho fundamental essa ideia de que, pelo menos na chegada, a gente não vai anunciando que você já está dividindo a responsabilidade. A pessoa está desesperada para escutar isso aqui, que os meninos falaram tanto. Aqui, eu dou conta de te escutar, pode chegar. Né? Outra coisa que eu acho essencial com a criança e com o adolescente é, diferente de outros trabalhos clínicos, permitir muito mais identificação e vinculação. A gente aprende, especialmente na psicologia, esse estigma de que a gente é neutro. Uma folha em branco. Né? E aí eu conto uma curiosidade para vocês entenderem. Eu tenho uma mania de consultório que volta e meia o povo dá risada. Eu não estou hoje porque a gente é muito elegante aqui. Né? Mas todos os dias, quando eu vou para o meu consultório, eu atendo criança, bebê, gente que está dentro da barriga, gente que tem 80 anos, e aí eu faço um negócio muito engraçado. Uma vez, no Natal, alguém abriu um panetone da Balduco que vinha um panetone de chocolate que tinha uma meia de panetone. Vermelha, esdrúxula, muito feia, muito colorida. E um dia eu vou para o consultório para essa meia, porque a vida é corrida, às vezes a roupa está na máquina, ninguém sabe por quê. E eu vou atender uma criança, a criança morreu de rir. E adorou. Como é que esse homem sério, de roupa social, está com a meia de panetone? Desde então, eu faço um ato simbólico que me marcou para sempre, que desde esse dia, todos os dias eu vou com meia colorida para o consultório. Por quê? Porque eu acabei de atender um adulto e eu não tenho tempo de me vestir de palhaço, palhaço no sentido bonito do termo, tá? Que o palhaço ele é uma coisa bonita, ele faz graça, ele assume a impotência, ele cai, ele tropeça, e isso é muito importante para a criança. Eu não dou conta de virar de roupa, eu tiro o sapato, aparece aquela meia colorida, eu sempre compro as mais engraçadas, e desde então eu atendo de meia, e se eu estou atendendo criança, eu estou no chão, eu não atendo a cadeira. Exatamente. Eu vou para o chão. E hoje eu tenho um consultório que, inclusive, tem um espaço externo para sujar de barro. Então, é normal esse negócio. Querido paciente, você vai ter que esperar mais 10 minutos que eu tenho que me limpar. Sujei de barro, brinquei na areia, a criança vomitou, cagou, mijou em cima de mim, normal, atendo neném, isso acontece. Tá? E acho que esse negócio é importante. Eu trouxe alguns exemplos clínicos, tem um fim apontado para mim ali, isso é um corte lacaniano, né? Vocês me dão mais 5 minutos ou é muita audácia pedir isso? Só mais 5? Só porque essa história é muito boa, acho que eu não gasto nem 5. Para vocês entenderem essa história do Todd, eu estava trabalhando numa coisa muito parecida com o que a gente ouviu, da adoção. E aí eu estou acompanhando e preparando uma família para receber uma criança. Então, a coisa, como ela era internacional, funcionava assim, a família passava um tempo lá, na França, conhecia a criança, depois a criança passava um tempo aqui, e esse processo gastava anos para acontecer. A gente nunca tinha tido problemas com essa criança, tá?
E aí anos se passaram, todas as etapas, todas as burocracias, todas as provas. E aí a mãe vai para a França, passa essa última temporada com a criança e já está num hotel entre a França e o Brasil, que é a última etapa para essa criança vir para o Brasil, definitivamente. E é engraçado, assim, como muitas vezes tem muita gente para ler muita coisa. Não, como tem gente para ler dado, para ler ficha, para ler prognóstico, para ler não sei o quê, e tem pouca gente escutando a história da criança. E eu estou assim, a história dessa criança é de abandono. Ela foi abandonada uma vez, foi adotada outra vez, foi abandonada, foi adotada uma terceira vez, foi abandonada. E as pessoas ficam falando que ela é agressiva. Eu falei, gente, que história engraçada, esse negócio não apareceu e tal, né? E aí a gente está no último dia, num hotel, assim, né, numa conexão de aeroporto. E aí me ligam lá do instituto e me contam o que aconteceu. Aí falam assim, Rafa, a criança foi no banheiro, fez cocô, quando a mãe desceu para pegar um refrigerante e espalhou em todas as paredes do hotel. A mãe está desesperada, chorando do lado de fora, não sabe se chama a camareira, não sei o que e tal, que desespero. E a equipe assim, vai dar errado, é mais uma família que não vai querer a criança, nossa, nós estamos há 3 anos trabalhando nesse negócio. Eu falei assim, deixa eu falar com sua mãe. Mas me coloque em contato com a sua mãe, se vira aí, eu preciso falar com sua mãe. E eu voltei lá na história da criança. Qual que é a história da criança? As famílias falavam que ele cometia algum ato de agressividade e abandonavam. Né? Que ele fazia alguma coisa errada e abandonava. E aí essa criança atende, a mãe atende o telefone e eu falo assim, deixa eu te falar, isso é uma pergunta. Ela está te fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta? Quando eu fizer merda, você vai me abandonar ou nós vamos limpar essa merda juntos? E eu falo isso para a mãe. Esse negócio até me emociona, sabe? Assim, por isso que eu falei com os meninos aqui, eu não chorei, porque, né, só para manter a compostura. E aí eu conto isso para ela, ela fala assim, entendi. Nós vamos limpar isso juntos. E ela pega um monte de toalha, dá uma para ela, ele tinha por volta de 10 anos, uma na mão dele, e eles vão limpar, e eu falei, não é para chamar a camareira, não é para terceirizar as merdas dele também não, é para limpar junto. É uma das histórias mais bonitas, de mais sucesso que a gente teve, até hoje eu recebo fotos, nunca mais tiveram nenhum problema de agressividade. Você imagina se para quem essa pessoa liga, fala assim, é Todd. Não dá. Gente, não dá. Não é para minimizar essa ideia de que não existe, não. Mas não deixem de escutar a história do sujeito. Eu vou contar só essa história. Vocês estão cansados, vocês estão estudando desde cedo. Agradecer mais uma vez. E foi incrível estar aqui. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Nós gostaríamos de abrir agora para perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Tem dúvida? Pode falar.
me desliguei. Ah, voltou. Achei que já estava me tocando, assim. Sabe quando você está no bar e já começa a fechar a porta, assim? Aí o garçom já passa o pano na sua mesa. Vou responder igual aquela pessoa que estava sentada aqui, que eu não lembro o nome. Tem café? Então eu vou. O café é bom? Almoço bom? Nossa Senhora, esse negócio é bom demais. Mas deixa eu contar uma coisa. Eu adoro esses meninos que não falam. Porque isso é uma bomba, né? História breve, rapidinho. Contei isso lá na Renza. Peguei um desses casos bombas numa escola, do menino que apareceu com uma arma lá na escola. E aí eu chego lá, a diretora... ele é ruim demais. Só barulho na cabeça do menino. Ele devia ter uns 15 anos. Aí chegam os pais. Só gritaria. Aí a psicopedagoga. Cruz, credo, né? Coitado. É isso que ele está escutando. E qual que era o contexto? O pai tinha falecido num acidente. Você vai atender? Vou. Foram, não me lembro bem, mas uns 2 ou 3 meses de sessões semanais que ele não falou uma palavra. E todos os dias eu falava assim, olha, eu estou muito feliz que você vem, porque me impressiona isso. Ir. Não tem nada para falar comigo, mas está indo, esse negócio não é bonito demais? E eu falava com ele todos os dias, eu gosto muito da sua companhia. Olha que paz. E ele lá, roendo unha, batendo pé, não sei o quê. 2 para 3 meses. E todo dia que eu chegava na escola era a mesma briga. Ia buscar o menino na sala, só no caminho da sala até a sala que eu atendia, já tinha uns 5 para gritar com ele. Um dia eu me irritei com esse negócio. E mudo em atendimento. Me dava oi e tal, sentava lá, calado. Um dia eu me irritei. Falei assim, vou te atender no meu carro hoje, nós não vamos passar nesse corredor, não, esse corredor me irrita. O povo fica gritando, coisa deselegante. Vou te levar para o meu carro. Nesse ponto de vista, sou meio corajoso. Perguntei nada para ninguém, abri a porta, fui lá para o carro, deixei ele lá. Na hora que eu fechei a porta do carro, esse menino... ele falou tanto palavrão que eu acho que eu aprendi pelo menos uns 10 novos. Xingando o pai dele, que tinha morrido. E o que a gente aprende? Quando a pessoa morre, a gente tem que amar, não é? E ele assim, meu pai me deixou sozinho no mundo para cuidar da minha mãe, ele é um filho da... Acabou o caso. Sabe, assim, andou, foi, né? Depois eu conto mais. Mas eu acho muito legal esse negócio da criança que não fala. Porque a gente está escutando. E qual que é o problema dela não falar? Qual é o problema de eu entregar a minha companhia para ela? Né? Por que ela é obrigada a verbalizar? Uma coisa estressante. Você senta para conversar com alguém e fala, Né? Então eu gosto dessa história que eu contei na Renza. Obrigado. Fiquei encantado de ver vocês aí, vi que vocês estão tocadas igual eu estou. Foi legal. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Um recado breve. Eu tenho um grupo de estudos psicanalíticos livre, que o foco não é psicanálise, o foco é tudo. Então, assim, é raridade quando tem psicanalista lá. Eu adoro ter médico, advogado, enfermeiro, que acontece toda terça-noite. Ele é livre, ele é aberto. Quem quiser participar, me procura a Elaine, me acha lá no Google. É um papo. É totalmente aberto, é muito parecido com isso aqui. Tá? Venham também. Viu? Meus alunos estão ali, ó, inclusive, comigo, porque eles estão cedendo o horário da aula dele para eu estar aqui. Então, eu falei, vamos juntos.
A Laines ali, ó, participando. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rafael. A gente quer tirar uma fotinha com você, por favor. Antes de finalizarmos, a Larissa vai dar um recado e a gente já vai partir para o encerramento e os brindes. Oi, gente. Nossa, você é bem mais alta, hein? Espera aí. Eu só queria avisar que a gente, em relação aos certificados, que teve algumas dúvidas e a gente estava fazendo a transmissão online, mas, infelizmente, a internet, né, é algo muito instável e acabou caindo. Mas está sendo gravado, então eu peço para que, se alguém perguntar a vocês falem que a gente vai estar divulgando no YouTube assim que finalizar. E os certificados de quem estava online, a gente vai estar contabilizando a presença dessas pessoas. Em relação a certificado de ouvinte, a gente vai ter uma diferença em ouvinte online, que é para o pessoal que está assistindo a nossa transmissão, e também para quem está aqui presencialmente. Então, vai ter essa diferença nos certificados. E para contabilizar a carga horária do certificado de 8 horas, tem que estar presente tanto hoje quanto amanhã, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, a gente está à disposição para só entrar em contato com qualquer pessoa da equipe, que a gente está à disposição para estar sanando e explicando, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo e pedir desculpa ao nosso leve atraso, mas eu acho que valeu muito a pena, né? Eu acho que não podia tirar esse momento de tanto conhecimento que o Rafael trouxe para a gente. Muito obrigada, viu? E a gente não é tão ruim assim com o tempo, não, sou. Brinde? Brinde agora. Gente. Teve alguém que chegou depois e não pegou o papelzinho, não assinou a lista. Yasmin, que número você tá? 50 aí? Eu tô com o papelzinho da Lara aqui. 6? Então, 57. Tá com 50, deu 57 para ele? 58. Você não tinha pegado, não? Você tá sem também? Então, 59 para você. Mais alguém? Você assinou a lista? Assinou? Gente, então, para encerrar a noite com chave de ouro, né, a gente vai começar a fazer o sorteio dos brindes. E o primeiro brinde que a gente vai sortear é da loja de acessório Mas, que é um brinde bem legal. Pode sortear aí, por favor. Número 34. Alguém? 34. Bem 34, legal, bem legal. 34. Pode responder de novo. Número 16. Uhul! Gente, vocês guardam esse papelzinho, tá? Porque quem não for sorteado hoje, amanhã é o mesmo número. Ele sim, que aí o dele a gente vai anotar aqui. Qual que é seu nome? Agora, a gente vai sortear uma tábua de madeira da Fonte Utilidades. Esse eu quero, hein? Se eu não ganhar, eu fico chateado. Pode. Número 12. Não. Não. Nossa, que chique! Não. Não. Nossa, imagina fazer uma tábua de madeira. Gente, depois você segue nossos patrocinadores lá, que tem coisas maravilhosas. Amanhã vai ter outra, hein? Qual que é o nome dela? Pegou o nome? Agora, muito especial, uma eco bag do programa Colher.
Oh. Número 27. Oh. Dá mesmo, acho que eu vou pra lá pra ver se eu ganho. Ah, não, sério. O sobrenome. Gente, agora também do programa Colher, a gente vai sortear o livro. Número 6. 6? 6, 6, 6. Gente. Marmelada. Marmelada. Karina. Agora, a gente vai sortear um voucher de desconto em consulta online com a nutricionista Maria Eduarda Castro. Esse também é chique. Tem aí um negocinho. 22. Oh! Sara, você só passa o seu telefone pra ela, por favor? Só pra depois eu comunicar. Lembrando que todo mundo segue, viu? Os patrocinadores. Depois a gente vai passar um negocinho ali que esqueceu de colocar. Agora a gente vai sortear um brinde da confeitaria artesanal Mascarenhas. É um voucher de 30 reais. Ah, um voucher. Porque eu acho que eu esqueci de digitar. Número 31. Ai, não fui eu ganhei. Ai, 31 não? Vai ter que de novo? vai, sorteio de novo. Agora eu ganho. Vai. 44. Sou 47, eu acho. Ah! Cadê meu papel? Sou 47. Da Mascarenhas. Aqui, ó, confere aqui então. Esse aqui é o voucher. Isso, esse aí é o próximo. Agora é um voucher de 45% de desconto na compra de combo de vela óleos oceânicos, mais sabonete artesanal de dolomita açafrão. Esqueci como é que chama. Candles. Da Candless CO. Aqui. Eu mandei aqui. Você tá nervosa? Eu nunca fiz isso. Cadê? Eu quero. Aí, ó, a pessoa tá aqui, ó. 5? Número 5. Ah. Não, ainda tem mais. Nossa, tem muito mais aqui, viu? Vocês não ficam sem esperança, não, que eu vou ganhar esse negócio ainda, não é possível. Agora é 2 vouchers de peeling de diamantes da Célia Covelo Estética Avançada. Gente, peeling de diamantes, pelo amor de Deus, que é isso? 26 e 18. Ah. 18 tá aí? O 18 tá aí, gente? Não? Então Então vai ou mais um aí. Agora é eu. Você pegou? 11. 11. Hã? Parabéns. Tchau. Parabéns, viu? Obrigada, viu? Agora é as camisas, né? Isso.
Agora, por último, mas não menos importante, vai fazer o sorteio de 2 camisas de uma marca, que é a Junk Duck, camisas muito bonitas, inclusive, e também está tendo promoção no Instagram deles, então vocês corram lá e acessem, que está tendo muitos brindes legais. 20... Sorteia de novo, que saco! Não, Nossa senhora, não dei nada. E eu sou 25, quando é possível. É dela, gente! Quem vai tirar foto comigo? Você sou eu. Todo mundo viu que ela ficou muito surpresa, né? Gente, ela quer abrir pra ver a camisa. Acabou por hoje? Gente, hoje foram esses brindes. E amanhã tem mais. Amanhã a tábua é sua. Maravilhosa. Deixa eu ver se tem. Gente, tem muito brinde, ó. Pra amanhã também. Eu acho que a tábua vai dar briga. Gente, agradece. Pessoal, muito obrigada. Nós esperamos vocês amanhã para o segundo dia, com muitos brindes e também com muitas pessoas legais, muitos diálogos interessantes para finalizar o nosso encontro.